Tanta diversidade, mas uma mesma dignidade. Tantas faces, mas um mesmo anseio. Tantas histórias, mas um semelhante destino. Fomos criados para permanecer, para o eterno. O Criador de todas as coisas não se conteve em apenas criar, mas Ele quis amar o criado, especialmente aqueles que fez sua imagem e semelhança. Por que nos comparamos tanto? Por que queremos ser quem não somos? Por que tão facilmente nos desprezamos? Se soubermos quem de fato somos e o amor com o qual fomos feitos e somos sustentados, não gastaremos tempo procurando ser idênticos, mas seremos profundamente autênticos. E aí, será que nós passamos por esta vida vivendo de forma autêntica? Ou simplesmente nós vivemos uma vida idêntica a todo mundo? Se liga que o programa Revolução Jesus está começando e eu me recordei de uma frase do beato Carlo Acutis que diz, Dani, muitos de nós nascemos originais, mas morremos fotocópias. E nós não queremos isso para nós, né? Queremos ser autênticos. Então fica ligado com a gente que nós vamos discutir, vamos aprofundar nessa temática nesse programa Revolução Jesus especial que só está começando. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, pra te adorar. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, pra te adorar. Aí, Cassiano Meirelles e Revolução que Jesus, tudo som! a ver, né? Bom demais, né? No estilo, né? No estilo aqui, né, gente? Tempo difícil, né? Você tá acompanhando aí com a gente, vivenciando esse programa, falando, Cassiano, sobre autenticidade, né? Queremos trazer autênticos ou idênticos, na verdade, é o tema, né? Isso mesmo, Falando- idênticos ou autênticos? Autênticos, né? Dá uma invertida aqui, mudando os fatores. Mas, Cassiano, você na sua vida já viu alguma experiência que pudesse traduzir isso? Já tentou ser idêntico a alguém, depois você percebeu que não era esse o caminho, mas que você precisava resgatar a sua autenticidade? Muda a rota. Eita, com certeza, viu? Na própria realidade da música em si. Quando eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro CD, quando eu ainda fazia parte de uma banda, nós tínhamos ali uma referência que, na verdade, no nosso coração a gente queria ser igual, ser idêntico. Né? O estilo, o jeito de tocar, o jeito de se vestir, até mesmo como falar. Né? E isso realmente foi se afastando, esse afastamento do essencial fez com que, de maneira muito particular, eu, Cassiano, perdesse a minha identidade. Uau! Quando a gente se afasta daquilo que é essencial, a gente perde a nossa identidade. Então, eu já vivi isso. Sim. Né? Mas Deus também me deu a graça de, num determinado ponto da minha história, eu ter a oportunidade de virar isso, de transformar isso, de encontrar a minha autenticidade. Isso é tão interessante, né, Dani? Porque assim, referências nós temos, né? Até nível musical, você Certeza. tem uma Muitas, né? referência.
Mas a referência, ela não significa que precisa ser apenas imitada. Ela é uma referência que vai ajudar você a buscar a sua autenticidade, né? Mas como é que foi esse ponto de virada? Alguém chegou e disse algo pra você? Rapaz. Você se tocou e disse, não, peraí, eu não devo ser idêntico, eu tenho que ser autêntico. Foi um momento muito inusitado, porque nós estávamos na gravadora e a gente estava finalizando o nosso projeto. E no dia do final mesmo ali, né, fazendo a master, foi quando o engenheiro de som ali, responsável, virou para mim assim no momento a sós e disse: olha, o dia que você entender que você não é isso, você vai começar a dar certo. A sua musicalidade, ela vai produzir algo, fruto. E isso foi uma palavra que ficou ecoando no meu coração por um bom tempo, cara. E depois dali, realmente, com o passar do tempo, né, com as oportunidades que Deus foi me concedendo, até mesmo para que eu pudesse ter a coragem de romper, né, de abandonar aquele projeto, sonho pessoal, para viver na totalidade a vontade de Deus, aí eu pude experimentar a eficácia desse ser autêntico. Quando foi deixando de ser idêntico que foi descobrindo a essência, né? Justamente. Tem que ceder, tem que dar espaço para vir descobrir aquilo que é a verdadeira essência. Tem que deixar aquilo que é igual a todo mundo para começar a trilhar esse caminho de autenticidade, né? É uma coragem, deixar para trás. Isso é coragem, né? Tem que deixar para trás aquilo realmente que vai te desfigurando, né? Vai fazendo você perder realmente a sua identidade, a sua essência. Estamos falando de música, de referência, né? E vamos juntar essas duas palavras, referência musical. Inclusive no programa de hoje a gente vai ter uma muito bacana, né, Dani? Autenticidade, Autenticidade, em é. primeira mão, uma super novidade. A gente quer apresentar para vocês alguém que está assim no mundo jovem, no mundo da autenticidade, pipocando, vamos dizer assim. Que é o Brother Isaías. Não sei se você já ouviu falar, mas ele está aí nas redes, no YouTube, nas plataformas digitais, trazendo um estilo musical todo diferente. Muito legal, a gente teve a graça, né? A Dani, inclusive, entrevistou ele no programa de hoje. Você vai Sim. poder acompanhar a entrevista na íntegra, né? Do Brother Isaías. Mas antes disso, vamos de música, né? Vamos Isso conhecer ele mesmo. pra quem não conhece Vamos ainda. assistir agora, conferir o clipe dele. It beckons to me in every wave and in the breeze, in every tide and changing light. You call to me in the sky, so big and blue, wrapping me round and round with you. Sweet sunshine to make me feel so fine. You draw me close. Birds so sweet and pure, singing their songs without a care in the world. Remind me all will be well, yeah. And I know that all will be well. Wildflowers unfold in sunlight, bringing me wonder with a fragrant delight. Sense that this life is a beautiful thing, with all the sorrows and joys that it brings, yeah. Come to me in simplicity, show me who I am and whom I'm made to be. Sweet simplicity, let it be, yeah. With purity now I see how you come to me in simplicity, show me who I am and whom I'm made to be. Sweet simplicity, let it be, yeah. With purity now I see, yeah.
Bora então agora entender mais em conceito de fato, né? O que é autenticidade, o que é ser idêntico. E vou começar aí com a Joyce, viu, Joyce? Já que a gente tá Vamos lá. combinando aí na roupa, vou conversar aqui com você Começa um pelas pouquinho. pontas. Pelas Começa pontas, boa. Joyce, a partir da sua experiência, da sua visão, o que de fato é ser alguém autêntico? Que características uma pessoa autêntica porta? Eu acho que uma pessoa autêntica é aquela que assume as suas características. É uma pessoa que ela sabe as suas potências, ela sabe as suas limitações, mas ela assume e paga o preço por aquilo que ela é, né? É como se fosse um produto, né? Um produto, quando ele é autêntico, é original, ele traz em si as suas características que diz da sua originalidade, Tem né? qualidade, né? Tem qualidade, né? Isso que é caro, né? Pois É verdade, por isso que o valor é alto. Então, assim também é conosco, né? Então, eu assumo aquilo que são as minhas características marcantes e isso me identifica, né? As pessoas, ao olhar pra mim, elas já sabem, não, a Joyce é uma pessoa autêntica por isso, por isso, por isso. Então, eu vejo que é isso, é você assumir as suas características. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque é interessante, porque de fato a Joyce é uma pessoa autêntica. Ela é. Ela é autêntica na maneira de se portar, assim, né? Pelo menos eu conheço a Joyce, assim, não sabe tão profundamente, mas na sua vestimenta, né? Você vê assim que ela é muito livre, isso é muito bonito, porque você vai vendo essa riqueza, né? Então a pessoa autêntica, ela também, ela vai expondo isso, vai externalizando aquilo que ela é de fato, né? E com muita liberdade, com muita liberdade. Que é diferente de você ser descaracterizado, né? Você forçar alguma coisa. Mas você, quando a pessoa, ela é autêntica, ela é livre, E né? é natural, né? É natural, a pessoa não precisa forçar, porque ela é. Né? Então, assim, nesse processo você vai se descobrindo. E você falando do meu modo de vestir, né? No início eu ficava ainda um pouco presa, né? Porque a gente vai vendo que existe toda uma moda, né? Tipo assim, da modéstia e tudo. Mas não, é você se encontrar, né? Eu gosto de ser assim porque eu encontrei dentro de mim algo que diz disso, né? Diz da minha feminilidade, diz daquilo que eu sou. Porque assim você consegue, né, manter. Muitas vezes eu vejo, né, pessoas, meninas que começam a querer se vestir de saia, de não sei o quê, né, seguindo um modismo, né? E às vezes ela não consegue manter porque não diz dela. Então descaracteriza aquilo que deveria ser o original da pessoa. E aí isso já começa a entrar no idêntico, né? Sim. Ela deixa de ser autêntica por portar aquilo que é a essência dela, mas ela já começa a fazer algo que todo mundo vai fazendo, né? E já entrando nesse conceito de idêntico, para você, Carpa, o que é, assim, uma postura idêntica, um comportamento semelhante de uns aos outros? Eu quero responder essa pergunta me colocando como resposta. Pois muito bem, assim faz. Seja autêntico. Porque por muito tempo, gente, talvez muitos dos que estão nos acompanhando, talvez passe por isso também. A realidade desse sentimento de comparação que muitas das vezes a gente traz dentro de nós, e esse sentimento de comparação nos torna tão inferiores muitas das vezes, porque a gente sempre vai se nivelar por baixo quando a gente se compara, né? Mas essa comparação, eu passei por muito isso, ainda estou passando, mas depois de muito um caminho de cura interior, um caminho de autoconhecimento, hoje eu percebo que eu me aposto muito mais daquilo que Deus me fez, dessa autenticidade, né? Que tanto eu querer me comparar aos outros me fez ir perdendo disso. E que bom que Deus não nos criou em lote. Verdade. Porque se Deus nos tivesse criado em lote, todo mundo seria igualzinho. Mas não, Deus nos criou diferentes, né? E o diferente, ele nunca vai roubar a minha autenticidade, né? O ser da Dani, o ser da Joyce nunca vai me roubar. O ser do Thiago nunca vai me roubar. Ou me ofuscar, ou seja o que for. Muito pelo contrário, né? As diferenças, elas têm essa característica de somar, né? E de agregar, nunca diminuir ou subtrair, né? Então eu quero me usar como exemplo para essa resposta, né? Por muito tempo eu sofri muito com esse processo de comparação e de comparar, eu me sentia inferior e com isso eu me desconhecia daquilo que é a essência que Deus me fez, do projeto principal de Deus, que foi aquela essência que Ele colocou em mim, né? Então hoje, essa fica aí uma dica para vocês também que estão nos acompanhando, né? Um caminho de cura interior, ele é muito importante para ajudar você a sair desse processo todo e se encontrar com essa autenticidade, como a Joyce partilhou conosco, né? E sem dúvida, gente, quando a gente se encontra conosco mesmo, é lindo, né? Maravilhoso. Ser idêntico nos deforma, né? Tira Verdade, a nossa forma, tira. né? A originalidade. É interessante isso, porque quando a gente se compara, na verdade, você vê alguém que é autêntico, aquilo te provoca, porque na verdade é um reflexo do que você também anseia. Então
Você fala, cara, aquela pessoa é tão autêntica, é tão ela mesma, né? Até desperta uma admiração, então eu vou me comparando, eu vou me vendo. Mas aí se você tem uma maturidade para fazer essa análise, você vai parando, pera, eu não preciso ser como, eu preciso ser quem eu sou. Então que a vida dessa pessoa que é autêntica me estimule, né? Me estimule a ser eu mesma. Bom, gente, olha, o papo Não dá o para, que se falar, deixar, né? vai embora. Vai embora. Mas graças a Deus temos muitas presenças boas, inclusive agora ele vem com a entrevista que a Dani fez, né? A gente já conferiu o clipe musical, mas agora esse bate-papo que também foi muito interessante, né, Dani? Super especial, bem desafiador, mas muito produtivo. Então vamos conferir a primeira parte da entrevista com o brother Isaías. And we think this is gonna be a special moment for us and for the program because we really like your style of song and we think that they achieve youth, you know. So it's something different, something modern, and we really like it. So I just want to say that I prayed for your job, for your ministry, and I'm really glad to be working and having this chat with you. Thank you. God bless you. I'm grateful to be here. It's a joy to be here. I've never been to Brazil, so this is the closest I get. So welcome to Brazil and welcome to Canção Nova. Yeah, and you all do great work. I've been grateful to look at it online and I'm very blessed to do this. So thank you for the invitation. Good to know it. So we have this first question. We want to know a little bit more of you. So how was your spiritual path from your conversion to the offer of your life in the Franciscan Charism? Yep. Yeah, so I think there were sort of 3 stages in my life. And the first one, I would say God began by I love that line, the prophet Hosea says that he draws us by cords of love, like by bands of love, God draws us. And I grew up not far from the ocean in California. And I remember as a young boy, just being near the ocean and feeling drawn to the beauty, Like I could just sit there all day long. There was a sense of my heart being drawn by the beauty there. And I look back now and I realize that that's the first place where God spoke to me about His greatness and the greatness of His love. Because I could look at I was maybe, as early as I can remember, maybe 6, 7, near the ocean, and I just said this, I love the ocean, but really, I realized God was speaking to me of love there, about how big He was, and then about how much He loved me. And so, even from like a young age, I knew God was drawing me in ways I did not know. He drew me to Himself in ways I didn't know who He was or anything about Him, but He was already drawing me by the beauty of creation, by the beauty of being near the ocean. And then, I think as I got older, the way God kind of worked in my life is I think He was trying to show me, and this might sound funny, but that He was not my enemy. I think God wanted to communicate to me that He wasn't my enemy. And it's funny because I was Christian growing up, but I didn't necessarily always think that what God wanted was also what I wanted. That His joys were my joys. Yeah. That what He wanted for my life was something that actually I would really want. And so we sort of, because of sin and the fall, we tend to think that God, is not as good as He says He is, or He's not a good father, or maybe He's holding out on us, right? Yes. And so in little ways, He spoke to me that He was not my enemy. So in the beauty of music, I remember I started listening to music where people were praying, and I thought, whoa, you can actually use music to pray. You can talk to God through music. God likes music. I like music. Maybe He's not my enemy. And then I remember seeing people who lived their faith beautifully, like joyfully, vibrantly, like with a fullness of life. And I said, well, they don't look very unhappy. They look actually more happy. And they know God. So I guess God's not the enemy of that joyful life that we all want. And then I remember just in high school looking through, and reading, studying, looking for the truth. I wanted to know, what is the truth? There's so many things out there. I wanted to know what's the truth. And I started to realize as I kind of learned about the faith that it wasn't opposed to truth. It was the truth. There was truth here, and that God, again, was not my enemy. He wasn't the enemy of my desire to know what reality is all about. Mm-hmm. And it's funny because the whole time I would say I believed in God, I would say that I knew God, that I was practicing my faith. But even in the quiet places of my heart where I thought maybe God
isn't as good as he says he is, or maybe he's holding out on us, or maybe, you know, if I say yes to him in my life, is that going to mean that I have to give up what's truly human? That was a fear. That's a fear I think we all often have. Yeah, we all He was have. he's not the enemy. And then in college is when he broke into my life in a very powerful way. Because again, I thought I knew him, and I thought I was living my faith, but I came to a moment of great emptiness, a sense of emptiness. I thought I had everything I wanted. I was studying in a place I loved and doing what I thought I wanted to do, but my heart was still really empty. And I felt that scared me, because I thought, well, if my heart's empty with all of these good things around me, then how could it ever be filled? And I came into a crisis in my own heart. And in the midst of that, someone recommended that I just spend more time visiting a chaplain, and just tell God where I was at, just to be honest with him about the emptiness I felt in my heart. Olha só que bacana, quando nós vivemos de maneira autêntica, a missão que cada um de nós, a nossa missão específica, também ganha essa marca. Por isso agora a gente vai conferir uma experiência muito bacana do Jorge com o projeto Radicalize. Olha que junção bonita, sendo autêntico e original, isso reflete diretamente na sua missão. Bem-vindo, Jorge! Uma missão que nasceu durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, nas areias de Copacabana, em meio àquela vigília em uma noite fria, onde o Santo Padre pediu que se fizesse silêncio. E no meio daquele silêncio, ouvimos a voz de Deus que dizia: "Ide ao mundo inteiro". Essa missão, ela se inicia aí com um passo de ousadia. Eu precisava reiniciar a minha vida como cristão, como católico, como missionário. E o Senhor, Ele me propõe esse nome, Radicalize. Saia do seu lugar, revolucione, se levante. Mas não uma revolução que levanta bandeiras, que levanta políticas, mas uma revolução interior que vai ao encontro ao outro. E o Senhor queria me tirar do meu lugar e da minha segurança de todas as maneiras possíveis. O ambão, ao qual eu estava acostumado a pregar, que é um objeto de madeira estático, onde você prega a palavra, se transformou num objeto de madeira, mas que tinha rodas, que ganhou movimento. Era um skate, porque o Senhor nos queria Radicalize, anunciando àqueles que estavam mais distantes. Depois disso, o Senhor começou a nos lançar muito mais além. Começou a pedir que nós levássemos nosso barco mais para fundo, a águas mais profundas. E assim foi surgindo outras vertentes de evangelização dentro do Radicalize, como o rap. Meu irmão, escuta aqui a palavra do Senhor, hoje quer te atingir. Aqui o grupo missionário anunciando, deixando seu recado para todo mundo prestar atenção. Que Jesus chama, faz a você querer, meu irmão. E diante do chamado da igreja e das necessidades que iam surgindo, que o Senhor ia nos impelindo, nós passamos também a atuar com as missões de rua, que mesclavam o skate, o rap, a evangelização, indo de encontro ao outro, falando da palavra de Deus das maneiras mais diferentes possíveis. Experiência missionária fora dos estúdios da rádio com o projeto Radicalize Team foi uma das maiores que eu já tive na minha vida, né? A começar pela Penha, nós tivemos a oportunidade de fazer o Terço Jovem, né? E o Café com Maria, levando também a vertente da música, do hip hop. Para mim foi uma experiência fantástica, né? Anunciar a palavra de Deus com a música para tantas pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas até mesmo que não são católicas, passavam e foram alcançadas pela evangelização através da música com o Radicalize Team na rua. Para mim foi uma missão inesquecível. A forma de didática, dinâmica, de nos ensinar, nos mostrar a palavra de Deus. Com toda a sua complexidade, eles conseguem, de forma leve, envolvente, fazer com que a gente viaje literalmente nos textos bíblicos. É como se a gente estivesse lá, junto com os personagens bíblicos, sabe? Junto com os santos, junto com Jesus. É maravilhoso. Aprendi principalmente a perdoar. Desde um dia que o Jorge falou, né, numa palestra, que a gente tinha que entrar no quarto da bagunça e ver o que precisava ser arrumado nesse quarto da bagunça. Até eu não entendi o que era esse quarto da bagunça. E aprendi no Radicalize.
tá? Aprendi, hoje em dia perdoei meu pai, agradeço muito o Radicalize. Me ensinou, viu, quem era Wanda, até eu não conhecia, não sabia quem era Wanda. Ser Radicalize é ser igreja, é apaixonadamente obedecer e promover o ID, encontrando muitas almas para o Senhor. Pierre George Frassati nos diz: viver e não fingir que se vive. Está gostando do nosso bate-papo? O segundo bloco tem muito mais. Não sai daí, a gente volta rapidinho. O amor é o bem maior. O amor é o bem maior. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus é melhor. Aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Pago meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Ô, Senhor, leva! Leva nós! Leva! Força desse vento aqui, gente. Dá pra gravar um clipe, né, gente? Acho que vamos mudar, né? Um clipe aqui. Comigo cantando, tem certeza? Vai dar super certo. Que vai ficar bonito, né? A Revolução Jesus, estamos de volta. Programa Autênticos ou Idênticos. Estamos falando, né, Dani, sobre autenticidade. Se de fato nós vivemos ela ou será que a gente está buscando tanta referência que estamos deixando a nossa originalidade? E acabamos copiando os outros, né? A gente quer tanto ser autêntico que a gente vai junto com a massa se tornar mais um. Que engraçado isso, né? E Deus não nos fez assim. Olha que providência, né? Deus fala nos fatos. Hoje a gente está aqui nesse barco, né? Nessa vista mais ou menos, né? Nesse ambiente mais ou menos. Tão feio aqui, croma, nossa. né, gente? Só imagem de fundo. Mas olha que interessante. Jesus chamou muitos dos seus discípulos nesse contexto. Eles estavam num barco. E é bonito de ver que esse processo que Cristo realiza em nós é de devolver a nossa autenticidade, de fato, quem nós somos, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje com a Joyce. Bem-vinda, Joyce. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje no Revolução Jesus. Super combinando com o ambiente aqui. Pois nós dois aqui, olha. Tom sobre tom, né? Tom sobre tom. E Rodrigo Carpanelli, bem-vindo, brother. Sempre muito bom estar aqui, gente. Muito bom mesmo. Bacana. E o Cassiano que já tá aqui, né? Cantando. Espetacular, né? Bom Tamo demais. junto. Manos, quando a gente fala de autenticidade, né, nós logo vamos pensando de fato naquilo que nós já dissemos, na originalidade. E no segmento a Cristo, trouxemos aqui até essa referência, né, dos discípulos, que muitos deles foram chamados nesse contexto de estarem no barco, eram pescadores. Vamos para a prática. Quando a gente fala de autenticidade, nós somos chamados a viver a santidade. Existe uma ligação entre isso? Ou quando nós buscamos a santidade, nós temos que abrir mão de tanta coisa que a gente pode correr o risco de não ser autêntico e perder a nossa originalidade. Simples assim. Então, Thiago, começo, né? As damas. Mulheres primeiro, né? Então, eu acho que tem sim tudo a ver, né? Essa questão da autenticidade e da santidade, mas também nós corremos esse grande risco
de nos perder, né? Tanto no mundo, a gente pode correr esse risco de ir pela massa, mas também dentro do segmento de Cristo, né? Porque às vezes a gente olha as pessoas, principalmente quando a gente está caminhando, né, no início, a gente olha uma referência e a gente acha que para seguir a Cristo a gente precisa ser igual àquela pessoa. Então a gente vai até mesmo se perdendo, né? Perdendo a nossa identidade, perdendo aquilo que nós somos, né? Quanto pessoa, as nossas características, né? O que nos torna verdadeiramente autênticos, né? Então existe essa linha tênue que a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não vá tanto para um lado nem tanto para o outro. Mas esse autoconhecimento, quem eu sou? Porque primeiro a gente vive essa experiência de se conhecer, né, diante de Deus, de viver essa experiência profunda com Cristo. Mas nesse descobrimento, né, do Cristo, a gente precisa se confrontar. Quem sou eu diante de Cristo? Né? Nesse processo de santidade, de caminho, descobrir quem eu sou e aí sim poder dar uma resposta de autenticidade. E sem dúvida assim, né? Se a gente pensar que santidade é a nossa originalidade no ato criador, Deus nos criou santos, né? E pensar que no decorrer da nossa vida a gente vai perdendo essa autenticidade, né? Eu acredito que a santidade ela tem tudo a ver, né, com essa originalidade da criação mesmo, né? Então eu acredito mesmo que no decorrer da nossa vida a gente pode ir nos desviando, nos perdendo, mas a santidade tem essa característica de nos trazer de volta para aquilo que é a essência do qual Deus nos criou, né? É interessante você falar isso, que eu fui pensando, né, daquilo que é a originalidade, aquilo que não é falso. E quando Jesus, ele vê Natanael, ele fala, né, eis aí um verdadeiro israelita, né, onde não há falsidade. E a gente aprende, né, tem até um livro, Vidas Sinceras, eu gosto muito, que fala muito que bom. é aquilo que é sincera, né, e ser autêntico vai dizer disso, né, de você ser na sua essência, ser no original, aquilo que é sem máscara, sem excessos, e é preciso deixar cair os excessos, as pompas, para que aquilo que é verdadeiro venha à tona, né, e essa originalidade diz aquilo que é a nossa semelhança com Deus. Por isso que eu penso que nos tornar cristão e tomando a forma de Jesus é deixar vir à tona aquilo que é a nossa essência, né? E é interessante isso, né? Porque de fato existe, quando a gente busca, né, a santidade, existe sim uma perda daquilo que é o excesso, então daquilo que não faz parte de nós, né? Então, por isso que Jesus devolve a nossa originalidade, porque nós vamos sendo restaurados, sendo curados, sendo transformados, para que essa essência fique. Mas os escrombos que estão por cima, tantas marcas que nós trazemos, que nos descaracterizam, elas vão sendo saradas a ponto de assim, não, esse sou eu não sou a minha ferida, eu não sou as marcas, eu não sou simplesmente as vivências, por mais que eu fui influenciado por elas, né? E claro que até na minha construção de identidade, eu recebo características na criação que eu tive, na cultura que eu estou inserido, mas na minha essência como pessoa, como ser, como filho de Deus, na minha identidade profunda, quando eu busco a Cristo, ela vai sendo devolvida. Aí os excessos vão sendo retirados, né? Para que de fato eu seja quem eu devo ser. É isso aí, é tão bonito olhar para a história, né? Voltar e olhar para a criação de Deus. Volta lá no livro do Gênesis agora. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele viu que era bom. Né? Então, de uma maneira muito particular, assim, Deus tem um olhar único para cada um de nós. Deus, nós somos únicos para Deus, nós não somos iguais, Ele criou cada um com o seu jeito, e essa é a beleza, saber que aquilo que falta em mim sobra no outro, e as nossas diferenças elas se completam, por isso que eu não preciso querer ser igual ao outro, porque eu tenho uma beleza própria que vem da criação de Deus, e essa beleza autêntica completa a vida do Tiago, completa a vida da Dani e assim por diante. E da mesma forma que eles também completam a minha vida com essa especificidade que eles trazem aí. Bonito, né? Porque a gente vai vendo, eu me torno autêntico, então, quando eu vou me tornando semelhante a Cristo, né? Porque ser santo é ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Então a nossa autenticidade, ela está totalmente entrelaçada à vida de santidade, porque ser santo nos faz semelhante a Cristo, né? E nesse caminho de santidade a gente vai descobrindo a nossa via, né? Porque a gente olha para os santos da igreja e a gente vai vendo que cada um na sua autenticidade vai descobrindo a sua via, né? Santa Teresinha ali na via do amor, né? E, enfim, vários santos eles vão descobrindo a sua via. Então nesse processo também de santidade a gente vai descobrindo a nossa via, né? E eu achei interessante o Cassiano também falando dessa questão do completar um ao outro, né? E a gente toca muito isso aqui dentro da
canção nova, né? Somos todos irmãos, temos um carisma, mas cada um na sua parte, na sua totalidade, né? Na sua autenticidade vai contribuindo dentro do carisma e é muito bonito de ver isso, né? Tem até uma linguagem interna que a gente utiliza, mas que cabe muito bem, né? Cada um tem o seu colorido próprio. E a soma dessas cores, né, faz com que a beleza fique sobressaia em tudo isso. E é bonito também, o Papa vai dizer que a santidade, a vida de santidade, ela não nos desumaniza, pelo contrário. O santo é um verdadeiro humano, claro, né? Tem a vida sobrenatural, a ação da graça na vida dele, mas ele vai se tornando cada vez mais humano, que é a sua originalidade, aquela origem, né, como o Cassiano disse, voltar lá, como Deus me pensou, como Deus me criou, sem, né, aquela mancha do pecado que nós portamos, portanto, mas o pecado que vai nos descaracterizar. Então, é trilhar um caminho de santidade, é que a gente pode concluir nesse momento, né, nesse bate-papo breve, mas profundo, de que trilhar um caminho de santidade é caminhar em direção à autenticidade. É sucesso. Se você for por essa via, se nós formos por essa via, nós vamos ser cada vez mais livres, e sendo livres, mais autênticos, e autênticos, cada vez mais santos. Confirma, Dani? Eu confirmo tudo isso. E agora quem vem aí? Quem vem aí? Nós queremos chamar, né, mais uma parte da nossa entrevista com o Brother Isaías, gente. Porque falando de autenticidade, ele é essa figura que aí na musicalidade tá trazendo tanta novidade, né? Então confere aí. And I did this, you know, a little bit day by day, just here and there. Whenever I had a chance, I'd stop by on my way to school. There's a little chapel. I'd just go inside, and I'd see the little candle burning there next to the tabernacle. And I would just kind of sigh to God, you know, of the emptiness. And into the midst of that, quietly, He began to bring peace. And I'll never forget it, because I realized God could bring peace when I had no peace. And I've never forgotten that whenever we feel that there is no peace, He wants to be peace. And in that moment, really in my life, He saved me in a powerful way from the emptiness and the darkness. And He's continued to do that throughout my life. So again, He drew me by bonds of love, cords of love, by the beauty of creation. He spoke to me in the witness of people and music that He's not my enemy. And then He showed me that He could save me. He could save me from emptiness. He could save me from my fears, and He could save me from everything. He's shown me that again and again throughout my life, that He wants to reach down, pick us up, and be that peace in our hearts. So that's the story, I would say. How beautiful it is. When you were telling me about this peace that you found in the tabernacle, I was like getting emotional, because it's really like this. You started to see God as your friend. Yes. When you started to talk to Him and to talk about your daily basis. So I was touched, because it's how we communicate with God. It's our relationship with Him, making Him our friend. That is really, really, really beautiful story. So what about your Franciscan, becoming a Franciscan? How was it happening? So in college, all of a sudden, I realized that he brought me joy and He brought me peace. And I said, well, what do you want with my life? I had all these plans, but I think you might have better plans. So, you want something for me, like something else. Yes, right? So I said, okay, anything. Now it's all back on the table. Whatever you're interested in. Like, okay, so do you want me to get married? Do you want me to be a priest? Do you want me to do anything else? I was open. For the first time in my life, the door was wide open. It was cracked open a little bit here and there, but now it was like if you say jump, I will jump like this. Exactly. I was like, you send me. I'm going. I'm prepared, and we're going. And I had a very powerful experience. I went to Lourdes, France, which was a beautiful healing moment, because it really freed my heart, a grace there to free my heart to say yes to Him. And then somebody gave me a biography of St. Francis. And I read the story of St. Francis, and I said, that's it. That is it. That's what I was made for. I want to do that. I want to do that. I want to live simply for You, Lord. And He was so simple, right? He just said, only You, Lord, You alone. You are my everything. And my heart said, I've been wanting to do that forever. But I was afraid of what it would cost me. I was afraid of what that would look like. I was afraid that I would lose something if I did that. And Francis didn't. He allowed it. And he only gained the world. He gained everything. He gained joy. He gained life by giving it all away and just belonging to Jesus, simply. And He gave me permission, because I saw his life. I said, well, he did it. Why can't we do it? I guess I'll just go find a community. So
then I started looking around in different communities, and I found this one in the Bronx in New York, and which was not the place I expected. I never thought I would live in New York, but I found this community, and I visited, and my heart, every time I visited, my heart said, home. There was a peace that I did not understand, because I didn't find the city necessarily peaceful, but being there, I still felt peace. And I said, that is strange. So I was praying with it, and I realized he was just telling me, you're home here. And in the end, the day that I knew it was true was we were praying, and there was a night of music and worship, and I was in the adoration in front of the Eucharist, and I heard the music. It was so beautiful. I felt like God was singing over my heart. And I said, you are everything, Lord. Like, take me, I'm yours. And right after that, we went downstairs, and there was a group playing, some of the brothers were playing reggae music. And I loved reggae music my whole life. And all of a sudden I realized that the God who knew that I loved reggae was the God who was in the Eucharist. He knew my heart. He knew me from the beginning. Whenever I was listening to reggae, he knew me, and now he was here in the Eucharist, and it was the same God who had been there my whole life, who loved me, who knew the joys of my heart. And I was able to say, yes, Lord, like, you know me. That's our God. That's our God. Yeah. E nós falávamos há pouco sobre autenticidade e santidade, mas a gente ouviu muita teoria, né? Mas agora na prática, porque a prática é o que nos ajuda a concretizar e colocar para fora mesmo a autenticidade. Então, Rodrigo, dá pra gente uma dica de como resgatar a nossa autenticidade. Olha, primeiramente, você precisa se apossar de quem você é. Primeiramente para Deus e segundamente para você mesmo. Se você se apossando daquilo que você é, de quem você é, único e exclusivo aos olhos de Deus, esse é o melhor caminho para você ir trilhando aí essa autenticidade apropriada de quem você é mesmo. Legal, ou seja você. Em suma é isso. Joyce, dá pra gente também uma dica prática. Bom, diante das situações, diante das circunstâncias, não anule a sua opinião, não anule aquilo que são os seus pensamentos, porque eu vejo que muitas das vezes nós omitimos aquilo que a gente pensa porque a gente fica, né, naquela dúvida, o que as outras pessoas vão pensar, o que as outras pessoas vão achar, e até mesmo pensa, né, aquilo que eu penso é errado, né, não é o certo. Eu vejo que não existe o certo, existe aquilo que eu penso, né, é a minha opinião diante das situações, diante dos fatos, para que assim, cada vez mais você possa ser autêntico. Interessante, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo habita na nossa consciência. Então eu preciso acreditar naquilo que o próprio Espírito me inspira, nos meus pensamentos também. Muito bom, gostei. E você, Thiago, tem alguma dica pra gente? Uma dica prática da qual eu pratico, né? É esse hábito da autoanálise, né? Que podemos traduzir aqui do autoconhecimento. É você se autoanalisar constantemente. Por exemplo, aconteceu determinada situação, hoje eu não estou bem. Por que eu não estou bem? Vá a fundo e vai entender o porquê aquela reação está brotando dentro de você. Quando a gente tem a coragem de encarar aquilo que a gente está vivendo e está passando, isso vai ajudando a gente a se conhecer. Por exemplo, eu vou me analisando e vou percebendo que geralmente eu fico triste com tal situação quando acontece ou quando alguém não me dá atenção, sei lá. Eu vou me analisando e vou percebendo algo que pode ser que faz parte da minha essência ou que não. Eu sou muito carente. Então, esse autoconhecimento, que parte da autoanálise, vai ajudando muito a gente resgatar quem nós somos com liberdade. E não tem problema nenhum de assumir as fragilidades, né? Porque às vezes a gente tenta fazer um esforço tremendo para esconder dos outros, né? Então, para que esconder? Não, eu assumo. Todo mundo tem a sua, né, os seus perrengues, todo mundo tem as suas dificuldades. Então, essa autoanálise, e é um hábito, né, de não querer culpar, justificar, mas olhar para dentro de você e falar, não, peraí, eu sinto que eu sou assim, isso aqui brota quando eu vivo tal situação, então isso vai passando pro autoconhecimento, né, que o Santo tanto nos fala. Muito fera, né? E o que você foi falando, eu fui me recordando de uma frase de São João Paulo II, que ele fala que somente o Cristo é capaz de revelar o homem ao próprio homem, né? Então também deixo essa dica, para que você se coloque sempre diante de Deus e peça a Ele, né, a graça de que Ele traga a você e te revele quem você é. Agora, aguenta as consequências, né? Porque a gente pede e as situações vão acontecendo e a gente vai se percebendo. E aí faz esse movimento de analisar e se reestruturar. Muito bem, espero que esse programa esteja ajudando você e agora a gente quer dar aquele espaço
final pro brother Isaías, né? A gente acompanhou mesmo. a entrevista dele e desde já muita gratidão pela sua presença aqui no Revolução Jesus, que muito agregou pra gente. Vamos conferir a última parte aí da entrevista. Your musicality has a human touch. Even the clips produced for the songs. Did this idea have the specific aim of dialoguing with modern youth from the streets, from large urban centers? Yeah, I would say it does. I think I like to speak to where I guess this is what I think of. The human heart is common ground. It's a place we all know, right? It's a language in a place that we all know, the human heart. Yes. I think whenever we speak about the human heart, we have a way of being able to meet each other wherever we're at. You know, whether we're young people in the city or any age in any place. And so I think the more we get at what it means to be human, what the human heart says, the language there, the cries, the joys, the sorrows, the more the walls of where we are all disappear and we're able to meet. Right? It's like we are just one. Exactly. You know, there's something where we stand together. In the human heart, we have a sense of we're together here in the heart. And so when we speak from the heart, I think there's an ability to relate that transcends, where we are in our age and everything else. And so it's a joy to be able to speak to youth in the cities. We tend to live in urban environments. So some of the music is shaped by the people I meet here where we live. And especially I love youth because they are so honest about their hearts. Yes. They feel so deeply. They know that their heart... We are so intense, right? So intense. They remind the world that the human experience is intense and the heart has serious desires, longings, hopes, fears, struggles, and they help us get in touch with them. And so I love to speak to them because they're very aware of their hearts. And what I want to share with them is that the struggle in their heart is not in vain. It's worth the struggle. And the struggle to search for God in their heart is worth the struggle. And the longings they have there are not for nothing. God knows the longings there. He put them there. Yeah. He doesn't just know them, He put them there. The desires in their hearts are from Him. But He also wants to help us understand what they're and why He put them there. And what does it mean in our lives. And so I love youth, and I love youth in the city because they know what it means to be in the struggle, right? Yeah. Right? This is a mystery. This is a mystery. Like you said, God put some desires in our heart. And we want to achieve, we want to make this come true, to be real. But sometimes we don't know how to get there, in which path we should choose to go there. So it's a kind of a mystery, and it is really intense. And we need help as young. We need help. We need to be guided, because if not, we get lost. We get lost. Right? We have to learn how to take those desires and bring them to God and to learn what to do with it. What's it for? Why is the desire there? And so it's a process of learning from the Lord in prayer, in the growing in the faith and understanding our faith of why they're there and what God has for us. Right? It's the total adventure. Yeah, it is. It is. We like challenge. As young, we like challenge. Yes. Right? So nice. So good. Third question. Well, when we talk about authenticity, we risk to think of something new, never seen before, as if it is possible for us to create something totally new out of nothing. But we are not God. We know that we are not God. So we experience new inspirations and references on this process of being authentic, especially on arts. So I ask, what were the musical influences that built this music identity of Brother Isaiah? So can I call you Brother Isaías? Isaías, por favor. Ok, por favor. Good Portuguese. E chegando ao final do programa, a gente quer fazer um agradecimento todo especial ao Caio, né, que é o dono do barco, do qual nós podemos desfrutar aqui, né, gente? Fizemos um passeio por esse mar maravilhoso. Maravilhoso. E claro, não adiantaria a gente ter o barco se a gente tivesse um marinheiro. Então a gente quer agradecer também o Edinho, que nos ajudou. Obrigado, né, que esteve aqui com a gente.
Muita gratidão aqui diretamente da cidade de Paraty. E a gente quer encerrar da melhor forma esse programa, agradecendo vocês que estiveram conosco, Cassiano, Rodrigo, Joyce, Dani, obrigado, viu? Nada, disponha. Teremos outros momentos juntos e queremos rezar com você e por você. Claro que é importante a gente falar, partilhar, escutar, clarear, né? Mas o mais importante de tudo é a gente pedir a graça de Deus para que de fato nós sejamos aqueles que Deus projetou, sonhou para que nós de fato sejamos. Porque Ele nos fez únicos. Por isso, onde você estiver, momento breve, mas profundo, que com certeza vai chegar ao teu coração. É isso que nós te pedimos, Senhor, neste momento. Que a começar de nós que aqui estamos, mas a vida de cada pessoa que nos acompanha, neste momento viva um resgate da sua autenticidade, da sua originalidade. Senhor, liberta aqueles que estão presos a conceitos, a preconceitos, aqueles que estão, quem sabe, se comparando com outros, como compartilhamos aqui. Que neste momento cada um consiga, pela força do Teu Espírito, pela graça do Teu Espírito, reconhecer a sua verdade, a sua particularidade, a sua dignidade e o seu valor único, Senhor. Porque assim o Senhor nos fez, como filhos únicos, cada um de nós, na sua individualidade, com a sua riqueza própria. Por isso, Espírito Santo, nos convence desta verdade. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, mas principalmente, convence-nos pela força do Teu amor que nós somos únicos, Senhor, e que a riqueza pessoal de cada um venha à tona. É isso que nós nos pedimos. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha retirar a nossa cegueira, as nossas visões deturpadas de nós mesmos. Que o Teu Espírito Santo venha fazer. Que toda falta de acreditar na sua própria característica, esse amor próprio por você mesmo, que isso possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Que Jesus possa trazer ao teu coração essa clareza de quem você é aos olhos dele e de quem você é diante de tudo aquilo que Deus te constituiu. Que seja o Espírito Santo agora a selar toda essa graça sobre você, sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que hoje tem causado conflito interior dentro de você, a respeito da sua autoimagem, a respeito daquilo que você é por natureza. Que Jesus possa te tocar nessa hora, pela graça do Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, nós pedimos sobre todos aqueles, Senhor, que não se aceitam, que não aceitam como são, como as suas características físicas, mas também aquilo que se é. Vem, Espírito Santo, transformando estes corações. Vem, Espírito Santo, fazendo com que possamos cada dia mais assumir aquilo que nós somos. Se existem pessoas que não se aceitam, que neste momento, Espírito Santo, Tu possas tocar o coração dessas pessoas, para que elas possam assumir que são sim imagens de Jesus, imagens de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra sobre a minha vida, teu sopro de vida, Espírito de Deus. Então sopra